Boa noite a todos. Gostoso hoje, né? Casa cheia. A gente fica feliz quando a gente percebe que as pessoas podem vir e conseguem fazer seus tratamentos e ouvir a preleção. Boa noite a todos. Eu sou a Flávia, trabalhadora aqui no SEAC. Eu queria começar falando 3 recados. A gente sempre fala da escola de aprendizes e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar tem a 37, que é a escola que já começou, e tem a 38, que ainda é o básico. Em ambas ainda há tempo para entrar. A 37 é à tarde, a 38 é à noite. É muito especial a escola de aprendizes, assim, para quem frequenta o centro, frequenta há muito tempo, começou a frequentar, está fazendo tratamento. A escola é a mudança realmente assim, de dentro para fora, com toda a proteção que a gente tem, graças a Deus, em relação a ela. Então, acho que vale aí uma avaliação com carinho desse tema. Não é à toa que a gente sempre fala, porque a gente sabe que preleção e passe sempre é muito importante, mas a escola é aquilo que permite assim uma transformação para que o caminho seja mais leve, independente de todas as questões que nós temos. Bom, vamos começar então, primeiro com a nossa elevação. Vamos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso mentor, o nosso anjinho da guarda, que nos trouxe até aqui, que nos protegeu durante todo esse dia, que nos intui sempre com os melhores pensamentos, com o nosso anjo, gratos ao nosso anjo. Nós vamos até Maria, e a Maria pedimos que nos proteja com sua cúpula, que nos coloque em seu manto. E a nossa mãe nos leva até Jesus, a quem agradecemos por todos os ensinamentos, pelo Evangelho que ele nos deixou, pela sua vida que foi uma exemplificação de amor. E com Jesus vamos até Deus, a quem agradecemos em pensamento, de joelhos, por tudo que temos, por tudo que somos. E fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, então. Hoje, o tema que nós temos para a preleção, os misericordiosos, o perdão das ofensas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Já anotou dos itens de 14 a 18, mas assim, quem tiver a oportunidade de ler, vai desde o comecinho, porque é muito bom e tudo vai fazendo sentido. 14 a 18 é uma parte interessante, mas vale a pena ler todo o capítulo. E Livro dos Espíritos, pergunta 918. Eu sei que eu sempre falo, mas assim, quem puder chegar em casa e fazer essa leitura, ou se não puder fazer hoje, faz um outro dia em casa. A gente fala tanto de fazer o evangelho em casa, né? Aproveita um outro dia, coloca uma aguinha lá em casa, faz a leitura. Pensa um pouco sobre, se não tiver ninguém de casa para conversar, né? Pensa um pouco sobre o que você acha desse texto. Eu vou aproveitar que a gente acabou de fazer o Pai Nosso e vou começar remetendo a ele. Perdoai as nossas ofensas. Em primeiro lugar, a gente pede perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, está na oração que nós temos, assim, é a oração que é a base, né, daquilo que a gente teve de ensinamento de Jesus, essa questão do perdão das ofensas. Em primeiro lugar, a gente pede perdão por aqueles que nós ofendemos e também pedimos que aqueles que
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Fica um compromisso dessa busca de perdoar a quem nos tem ofendido. E tem tudo a ver com essa questão do misericordioso. Julgamento faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida, né? A gente nasce, a partir do momento que a gente toma alguma consciência, a gente passa a julgar todas as questões que estão à nossa volta, assim. É muito difícil a gente dizer não julgue. E não é sobre isso a nossa preleção. A nossa preleção, e sempre o objetivo das nossas preleções, é trazer consciência para as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e buscar que a gente vá se melhorando pouco a pouco. Se melhorando pouco a pouco, até porque quando a gente fala de doutrina espírita, além de ser a doutrina, ciência e filosofia dos espíritos, tem uma questão que está na base da doutrina espírita, que é o que a gente chama de reforma íntima, que é eu buscar todos os dias ser um pouquinho melhor do que eu era no dia anterior. E cada dia a gente reconhece que ainda não é perfeito, até por isso estamos encarnados, não somos perfeitos, mas que a gente pode ainda melhorar um pouco mais, melhorar um pouco mais, melhorar um pouco mais. Pensando nessa consciência em relação ao julgamento, a gente precisa reconhecer que de fato a gente julga, faz parte. E eu acho que vale assim um pouco de uma análise do quanto do que eu faço é, de fato, estar atento ao contexto em que eu vivo. Então, por exemplo, se todas as vezes que eu vou a um lugar eu tenho um problema com determinada pessoa, eu vou continuar indo àquele mesmo lugar e, né? Eu posso, de repente, avaliar que aquilo não me faz bem, que aquilo não se encaixa mais no meu padrão de vida, que aquilo não faz mais sentido. Eu estou analisando agora qual é a questão, é o julgamento no sentido de, ao invés de eu buscar dentro de mim o que eu consigo fazer de diferente, é colocar o dedo e apontar no outro o que ele tem que não é adequado. E ainda o pior, né? É muito sobre isso, mas vale falar, quando a gente fala em julgamento, ainda comentar com o colega que aquilo que foi feito não é legal, que o outro fez, que aconteceu, quer dizer, tudo aquilo que a gente não deve fazer. Então, analisar as questões do cotidiano é importante para a nossa sobrevivência, faz parte. Agora, o julgamento é que a gente deve ter cuidado em relação a essa questão da misericórdia. O Evangelho fala em 70 vezes 7 para o perdão. Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Quer dizer, já estou falando muitas vezes, né? Olha, eu perdoei 7 vezes. E aí vem a resposta, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu sou advogada, não consigo nem fazer a conta, não sei quanto é. Para mim, então, eu sempre penso assim, é muito, é perdoe. É perdoe. De novo, analise, não precisa incidir nos mesmos erros. Mas o perdão é sim para sempre. Por que o perdão é para sempre? Porque não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós definir se a pessoa fez aquilo e se ela está certa ou se ela está errada. Não cabe a nós porque eu não vivo a vida daquele outro. Eu vivo a minha vida e eu vou responder por ela. E nessa questão de viver a minha vida e de responder por aquilo que eu vivo, é que eu perdoo o outro porque o que ele fez cabe a ele, eu pratico o perdão, meu coração fica muito mais leve, muito melhor, eu me sinto muito melhor em relação a tudo aquilo que aconteceu, porque no fundo não perdoar não ajuda em nada em relação ao que aconteceu, não ajuda em nada, vai me alimentar um sentimento muito ruim, de raiva, de revanche, né? Vai me alimentar um sentimento muito ruim, que eu tô me alimentando dele, o outro muitas vezes não tá nem percebendo o que fez. E eu tô alimentando aquele sentimento ruim.
e não me permite, de novo, essa evolução que a gente falou de aceitar o outro como ele é e buscar então a melhoria minha nessa vida, que é aquilo que eu consigo responder e é aquilo que nós vamos responder. Esse pensamento em relação ao perdão, a buscar fazer o meu melhor, a buscar ser o meu melhor nessa vida, buscar entregar o que eu tenho de melhor para todos, né, com quem eu convivo, vai me dando então esse coração mais leve, essa forma mais próxima de como Jesus viveu quando encarnado. A gente está muito longe dele, é óbvio, né? Não estou dizendo que a gente já tem que ser como Jesus, mas é como se a gente tivesse assim, sabe, um modelo e falasse assim, então o que Jesus faria no meu lugar? Ele perdoaria 70 vezes 7. Ele falaria, já foi 1, 2, 3, vamos lá mais uma. Vamos lá mais uma, porque eu perdoo meu irmão e eu sigo em frente. E, gente, isso tem em todo lugar do Evangelho. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, que ele fala... não vou achar, mas... Quando você está a caminho do altar, se você estiver com alguma questão em relação ao seu irmão, volta, se reconcilia com ele e só então você pode fazer a sua... Aqui ele fala de oferenda, né? Que era ali o costume da época. De novo ele tá falando, né? Se a gente não tá em paz com aqueles com quem nós vivemos, pouco vale as nossas palavras, de novo. Pouco vale o Pai Nosso, por exemplo. Ainda que seja um esforço, ainda que a gente assim tenha muita dificuldade em relação a isso, é a tentativa que vai nos aproximando mais de Jesus. E aí, como um desafio, a gente pode pensar em perdoar o outro e a gente pode pensar ainda em ter compaixão em relação ao outro. Eu, pelo menos assim, para mim, quando eu penso nisso, eu sempre acho que é um step... É um passo além, porque eu perdoo, mas eu ainda posso ter compaixão em relação àquela atitude, aquele ato, aquilo que tem acontecido. Compaixão em relação àquela pessoa, porque a gente nunca consegue saber o que o outro vive, o que o outro viveu, qual é a história, qual é a nossa história, ainda nós que somos espíritas, que sabemos que muitas vezes a gente está vivendo aqui uma realidade, mas que a gente já viveu outras realidades. A gente sabe que nem sempre tudo está se resolvendo pelo concreto aqui do dia a dia. Muitas vezes a gente está trazendo questões de outras vidas, de outras encarnações. E até em razão disso que é tão importante a gente pensar em perdão. A gente vê muito nos trabalhos no centro, nos aconselhamentos, nas histórias, naquilo que a gente tem psicografado, o quanto muitas vezes uma história mal resolvida ela é carregada por encarnações. Então, assim, se a gente não resolver nessa, fica pior ainda, que a gente vai ter que levar esse assunto, em algum momento a gente vai ter que resolver. Então, pensar nessa questão de eu me reconciliar com meu irmão, ou pelo menos aceitar aquilo e seguir em frente, é algo que me permite pensar em futuras encarnações com aquela questão resolvida, né? Porque a gente vai sendo o tempo todo colocado em relação a essas relações, essas afinidades, esses aprendizados que são nossos e que só nós podemos viver. Se a gente coloca isso de fato como uma meta de vida, uma meta de existência, não só o nosso coração fica melhor, como a gente sente assim, que a gente está o tempo todo abraçado por essa presença que a gente falou do nosso anjo, acompanhado pelo nosso anjo, e a gente está fazendo o melhor que a gente pode em relação aos nossos dias, em relação à nossa existência. Então, assim, teve um dia que eu falei aqui uma questão, e eu vou falar hoje de novo. Se a gente parar para pensar quantas pessoas a gente tem que nos incomodam, que nos fizeram algum mal, muitas vezes nem são tantas.
Mas isso muitas vezes é um pensamento assim que está o tempo todo nos acompanhando. Então, acho que vale assim uma reflexão, um exercício. Quem me incomoda? Quem eu já vivi alguma coisa que foi difícil? Muitas vezes assim, um ex-marido lá do passado, alguém que eu vivi uma situação e que eu não gostei do comportamento, o comportamento dele impactou a minha vida de maneira negativa. E aí, eu já estou preparado para perdoar? Eu consigo pensar já com, pelo menos assim, respeito e libertando a pessoa do meu pensamento de rancor, né? Procurar pensar nisso, procurar então ter melhores pensamentos em relação àquela pessoa e com isso manter o nosso coração mais leve para a gente procurar se melhorar a cada dia. Era essa a mensagem de hoje. Então, pra gente encerrar, vamos fazer agora as vibrações, já preparando os nossos corações para o passe, que todos vão receber em alguns minutos. Agradecidos pela mensagem de hoje, conscientes de que em cada palavra, em cada preleção, há um ensinamento. Vamos agora fazer as nossas melhores vibrações. Nós vamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes e dirigentes, para que sejam melhor intuídos, melhor aconselhados, melhor acompanhados para boas decisões. Vamos vibrar pelas pessoas em situação de rua, pelos doentes, por aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Vamos vibrar para que a melhor ajuda chegue até elas, uma palavra amiga, um prato de comida, uma ajuda. Vamos vibrar pelos nossos amigos, por aqueles que sabemos que precisam de vibrações, pelas nossas famílias. Vamos vibrar também pelas nossas casas, para que toda a proteção chegue até elas, para que nosso lar esteja protegido, que nele o amor seja imperativo. E vibramos por último por nós mesmos, cientes da nossa necessidade de evolução e aprendizado. E assim fazemos novamente o Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, boa noite.